Reis capítulo 5, segundo Reis capítulo 5, que fala assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ficar purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E ele foi purificado e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Segundo Reis 5, do versículo 13 a 14, que nós lemos agora. Queridos, essa palavra de hoje fala de um chefe, um general do exército da Síria. Ele, que era famosíssimo, porque através dele a Síria tinha tido vitórias. Então ele era muito famoso. Porém, a Bíblia fala que ele era leproso. Então ele era famoso, porém leproso. Ele era então uma pessoa incompleta. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela até tem um certo destaque, mas ela não é completa. E eu conheço um Deus que Ele quer nos dar a solicitude. Ele quer nos dar a plenitude, né? Solicitude não, me perdoe. Solicitude é a pessoa que é feliz sozinha. É plenitude, a palavra certa. O Senhor quer nos dar a plenitude. A plenitude, porque Deus não é um Deus que trabalha pela metade. Deus é um Deus que Ele trabalha com obras completas. Só que Naamã, ele era da Síria. A Síria era um país riquíssimo, poderosíssimo, vitorioso nas guerras, um poder bélico impressionante. Ele era vitorioso, não perdia uma batalha. Só que agora, se ele quisesse ser curado, ele teria que aprender algumas coisas. E a primeira coisa que ele teria que aprender era exatamente aprender a ouvir. A minha avó falava assim: nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvirmos mais. Mas muitas vezes nós não entendemos essa verdade, não é verdade? Nós não entendemos isso. Falamos, temos opiniões, muitas vezes temos, né, opiniões fortes, personalidade, mas não ouvimos pouco. E por isso erramos muito. Ouvimos pouco, erramos muito. Se ouvimos muito, erramos pouco. E Naamã, ele teria que ouvir 3 pessoas. Ele teria que ouvir, primeiro, a escrava que trabalhava na casa dele, porque através dela ele recebeu a notícia que haveria um profeta em Israel que poderia curá-lo se ele quisesse. Segundo, ele teria que ouvir a mulher dele. E ele, como homem, talvez como um chefe de um exército, um comandante, não ia querer ouvir sua mulher, mas agora ele teria que ouvir, porque a escrava falou com a mulher e a mulher falou com ele. E terceiro, ele teria que ouvir o profeta de Deus. Ele teria que se humilhar para ouvir a direção que Deus daria, não diretamente para ele, mas através do profeta. Então eu aprendo o que com isso? Eu aprendo que para nós vivermos uma vida completa, nós temos que quebrantar o nosso coração para aprender. Nós temos que quebrantar o nosso coração para ouvir. Porque a vida é um constante aprendizado. Se nós acharmos que somos os donos da razão, que não precisamos de nada e de ninguém, que é o que exatamente a sociedade vive hoje, por isso que as pessoas falam: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso ouvir minha mulher, eu não preciso ouvir meu empregado.
E às vezes, a solução está na boca deles. Naamã, com muita resistência, ele ouve. Ele vai até a casa do profeta e lá ainda tinha um trabalhar de Deus na vida dele. Ele tinha que quebrar conceitos e preconceitos. Por que conceitos e preconceitos? Primeiro que ele bate na casa do profeta e ele achava que o profeta de pronto ia atender ele. O profeta não faz isso. Quando ele bate na casa do profeta, o profeta manda o servo dele, o ajudante dele lá na porta, atender ele. Seria uma afronta para um chefe de exército da Síria. Como que o profeta não me atende? Deus queria quebrantar o coração dele. E aí o que aconteceu? O Naamã fala, cadê Eliseu? Eliseu já sabia que você vinha e mandou eu vir aqui na porta te falar. Para você ir lá no Rio Jordão, aqui em Israel, mergulhar 7 vezes e a tua carne ficará purificada. E fechou a porta. Depois que o menino fecha a porta, ele entra em desespero, ele fala, por acaso não são os rios da onde eu moro, lá de Damasco, que é a capital da Síria, não são rios melhores do que esse rio? Esse rio aqui, né, poluído aqui de Israel, não era poluído, né, irmão? Mas era um rio meio sujo. Não era um rio totalmente de águas cristalinas, né? Você pensa na praia de Santos e pensa na praia lá do Caribe. Não tem comparação. Pensa na praia de Santos, não muito longe não. E pensa na praia de Maragogi, né? Que é uma praia que todo mundo vai, água cristalina, você mergulha com os peixes. Não é igual. Só que se Deus tiver uma obra com você em Santos, não adianta você ir para Maragogi. Se Deus tiver uma obra com você, aí tem gente que fala assim, mas eu só vou na igreja tal. Mas e se Deus quer que você vá na igreja Restaura? Se Deus quer te curar na igreja Restaura, não é porque eu estou lá não, mas e se Deus tiver uma obra na sua vida lá? Ou mesmo, não é? Não é verdade? Às vezes você tem uma resistência, às vezes você fala, não, tudo bem, na igreja Restaura, mas quem sabe não seja numa igreja evangélica. Aí você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, você tem um título, mas esse título não está te ajudando. Você precisa quebrantar o seu coração para ouvir a voz de Deus. E Naamã, ele ainda teria que ter uma outra coisa. Depois que ele reclama, mesmo reclamando ele vai. Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez, a palavra fala que na 7ª vez a carne dele, a pele dele que era leprosa, estava como uma pele de uma criança. Ele viveu um poderoso milagre. E ele foi curado. Ele volta na porta de Eliseu. E ele queria pagar. Ele queria falar, não, eu trouxe isso aqui, eu trouxe ouro, eu trouxe prata para retribuir o que você fez. Eliseu falou, eu não quero nada. Eu só quero que você reconheça que Deus é Deus. Porque hoje as pessoas acham que tudo o dinheiro compra. E não, eu te garanto que não. Principalmente o poder de Deus e a Deus. Ainda que muitos usem a fé como fonte de lucro. Nós sabemos que Deus, Ele não nos comprou com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então aprendo com essa palavra, que se nós queremos viver o melhor de Deus, se nós queremos viver a plenitude de Deus nas nossas vidas, o 100%, a gente tem que perseverar. Porque Deus não é mágico, Ele tem uma obra nas nossas vidas. Se você deixar Deus fazer essa obra, eu não sei quais são os 7 mergulhos. Talvez os 7 mergulhos na sua vida são 7 domingos que você tem que começar a ir na igreja. É um ciclo de começar a ir firme até o milagre acontecer. Às vezes os 7 mergulhos é você escutar 7 programas seguidos toda quarta-feira, não deixar de orar comigo aqui, a oração da fé. Talvez os seus 7 mergulhos seja realmente 7 meses. O tempo de Deus é o nosso, mas Deus vai colocar no seu coração. Você vai sentir o teu coração arder de desejo em realmente buscar o Senhor e a resposta virá para a sua vida. Essa foi a palavra que restaura. Glória a Deus.